Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos ver, a última chance para limparmos o Brasil, conforme está aí na capa, com essa sopinha de letrinha de partidos políticos aí. Então esse ano é o ano derradeiro, porque nós temos eleições agora em dezembro, no final do ano, para prefeitos e vereadores. E quase a totalidade dos municípios brasileiros, ele não tem candidatos conservadores ou de direita. 99% desses partidos aí são comunistas ou de viés esquerdistas com suas coligações, como é o caso do MDB e do Novo, que são partidos que congregaram, que assimilaram outros pessoas que vieram de outros partidos, porque desistiram, disseram que iam deixar de ser esquerdistas e passaram para esses partidos que não são de direitas também, não são conservadores, não preservam a família, não lutam pela diminuição do tamanho do Estado, mas enfim. Então, nós podemos fazer alguma coisa para despiorar a situação, como diz aquele repórter da Foice lá. Então, para despiorar, nós temos que votar em pessoas que pelo menos não façam oposição ao atual governo. Não são a turma do ele, não. Aquelas pessoas que mais ou menos estejam alinhadas com o governo federal, para poder a situação mais ou menos ser levada a um bom termo, né? Então, como nós não temos partidos conservadores nem democratas e não são de direitas, eles só querem o mal do Brasil e ponto. E nós temos que, pelo menos, minorar essa situação. A ditadura dos 11 togados. Cabe no possível, eu pergunto assim, por que os ministros do STF trabalham contra o Brasil? Todos eles. Porque eles são de esquerda, eles não são conservadores, não são democratas, né? Eles são contra o presidente Bolsonaro desde sempre. E seria inimaginável, até irreal, que em qualquer lugar do mundo que tivesse uma democracia, que um juiz fizesse militância política contra o presidente ou contra o governo do seu próprio país. Mas no Brasil essas coisas acontecem, né? E pelas omissões ou ações do STF. Então, a instituição essa de última instância, que foi criada há mais de 200 anos, lá em 1808, pelo rei Dom João VI, e que era para ser a última instância do país, tornou-se uma ditadura. Por quê? Pela omissão do Senado. Então aí nós vemos que nós temos lá duas Cleópatra, dois Césares, um Salomão, um Átila, um Napoleão, um Stalin, um Hitler, um Mussolini e, é claro, um Alexandre, não um Alexandre o Grande, mas um Alexandre pequeno. É assim que funciona aquela corte. Então nós chegamos ao ponto de um cara de pau de alguns ministros, como Barroso, como Gilmar Mendes, fazerem live com pessoas totalmente desqualificadas para debater política e democracia em rede nacional. Um picareta como esse cara com 33 anos que se diz adolescente, pinta o cabelo e aliena crianças, e um terrorista invasor de propriedades e protetor de assassinos que matam as pessoas com um foice, degoladas com foiçadas, como aconteceu aqui em Porto Alegre, e todo mundo acha normal. Por que esse homem não arruma um emprego ao invés de ficar liderando bandos de terroristas e invasores de propriedades? E ainda, para variar, a ministra Carmen Lúcia vai dar entrevista num jornal e numa televisão do UOL, dizer que é difícil superar a pandemia com desgoverno, culpando o presidente pelas barbaridades que têm acontecido, a mortandade que tem acontecido. Só que ela esqueceu de dizer que a culpa é dela, porque ela colaborou com seus colegas de corte para que o presidente não pudesse interferir nas ações e na administração do combate à pandemia no país. Deixaram isso tudo livremente para os prefeitos e governadores gastarem a revelia, fazerem barbaridades, proibirem medicamentos como a cloroquina e ficarem encerrando as pessoas em casa e cometendo atos de arbitrariedade. Isso ela esqueceu de dizer. E na semana passada, o mais bizarro é que o seu Alcolumbre e o seu Rodrigo Maia foram a São Paulo em avião da FAB para se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes para tratar de assuntos secretos de interesse de ambos. Claro, eles queriam dar um jeitinho de mexer na Constituição para conseguirem a reeleição pela enésima vez dos dois, que é proibido pela Constituição Federal, e o PTB entrou com ação para ver se bloqueia mais essa barbaridade, mais essa rasgação da Constituição, como eles estão acostumados a fazer. Então, a situação é essa. Esse Rodrigo Maia, esse Botafogo, ele deveria se preocupar em caçar o mandato dessa bandida aí, dessa deputada
Flor de Lis, que mandou matar o marido e continua lá legislando na Câmara Federal. Só no Brasil é que bandido continuam sempre fazendo leis lá como se nada tivesse acontecido. Isso aí, pessoal, faz lembrar aquele processo do Kafka, escritor Franz Kafka, que escreveu um livro onde ele conta, é uma ficção, sobre a história de um sujeito que foi processado durante mais de 30 anos, sem saber por quê, foi preso. Cada vez que ele ia lá no fórum saber a situação, ele dizia, não podemos informar, com o tempo tu vai saber. Proibiu os advogados dele de ter acesso ao processo e ele foi processado durante 30 anos, sem saber por quê, qual a razão. Isso é um retrato fiel da atualidade do Brasil, da realidade. Agora, existe, né, o seu Toffoli, Dias Toffoli e seu fiel escudeiro, Alexandre de Moraes, fizeram 2 inquéritos, né? O primeiro era para investigar as fake news e um tal de gabinete do ódio que estaria sendo financiado pelo governo para atacar as instituições do STF, não sei o quê. E o outro inquérito era para investigar manifestações antidemocráticas, que nós vamos ver mais adiante. Então, a doutora Cláudia Piavesan e a doutora Ludmila Grillo e mais 5 juristas bolaram esse livro aí, O Inquérito do Fim do Mundo, O Apagar das Luzes do Direito Brasileiro, que é um retrato da realidade, é uma coisa pavorosa, né? O tamanho absurdo que chegou o ataque à instituição e o jurídico no Brasil, né? O Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito não existe mais, a segurança jurídica foi para o brejo. Então, isso aí, recomendo a todos que leiam esse livro. E o mais grave é que nesses inquéritos, da mesma coisa que o Kafka fez lá, aconteceu, eles proibiram que essas pessoas, são mais de 50, que tem alguns que estão sendo investigadas, os seus advogados não têm acesso ao processo. Eles nem sabem por que estão sendo processados. Eles receberam lá quebra de sigilo bancário, alguns perderam o celular, sofreram busca e apreensão, censura nas redes sociais, inclusive internacional, e nem Deus conseguiria uma tamanha façanha do poder que eles exercem contra o povo indefeso, contra você, cidadão, que está em casa agora sentado no sofá, né, sendo desse jeito esculachado. E nós não temos mais liberdades. O Alan dos Santos, aquele jornalista, teve que sair do país por perseguição, o ex-ministro Van Traub também, e outros, tiveram que ir embora porque nós não temos segurança jurídica. A qualquer momento você pode ser preso, processado, sem saber do que e por que está sendo processado. Então, como diz aquele ditado, nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. E já citei 2 exemplos de literatura aqui, cito agora o caso do Alexandre Solzhenitsyn, que escreveu aquele livro, O Arquipélago. Então lá ele conta a história da Revolução Russa e dos gulags, que eram os campos de concentrações, onde as pessoas eram recolhidas, iam para lá, não sabiam nem por que estavam presas, e as pessoas eram presas às vezes por crime de opinião, ou simplesmente, o mais grave, era ser preso por motivo nenhum, iam para lá, ficavam 20, 30 anos nos campos de concentração, porque eles eram dissidentes, porque não eram do Partido Comunista, ou porque o Stalin não gostava deles, ou o Lenin não gostava deles. Então, é muito triste o que relata aquele livro, é um livro enorme, que denunciou para o Ocidente as barbaridades que eram feitas lá nos países da antiga União Soviética. Então, isso tudo é literatura, e é o que acontece no nosso país hoje. O pior de todos os ministros é esse Alexandre Fachin. E ele foi defender, o PT defendia o Lula e a Dilma Rousseff, e até ele disse que a candidatura do Lula em 2018 teria feito bem a democracia. Desde quando um ladrão comunista, corrupto, bandido, faria bem a democracia? Um analfabeto, um comunista desses? Só na cabeça desse cara, ele é um marxista doente. O cara é doente. Chegou a proibir que a polícia militar vá nas favelas lá, atrás dos traficantes e dos bandidos que estão matando todo mundo lá. Proibiu operações aéreas para ajudar aquela população que está perdendo as moradias e a vida lá no Rio de Janeiro. Só um bandido do último poderia cometer uma barbaridade dessa com o aval dos 11 ministros do STF. Pessoal, antes eu vou passar um videozinho dele
Aí, ele discursando, defendendo o PT. Antes, eu gostaria que todos se inscrevessem no canal, aquelas pessoas que ainda não são inscritos. É muito importante. Esse canal tem que crescer para ter relevância no YouTube, para as pessoas tomarem conhecimento, para os seus amigos poderem saber o que eu falo aqui e a literatura que eu indico ali na descrição. Tenho em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. É isso aí, pessoal. Obrigado, bom domingo a todos. Não se esqueça de se inscrever.